Jesus caminhava ao lado deles, mas estavam cegos para vê-lo. Só reconheceram quando ele partiu o pão. E você? Quantas vezes Cristo está tão perto, e a gente não consegue enxergar? Descubra o que aqueles discípulos aprenderam naquela estrada. Evangelho de hoje, domingo, 19 de abril de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 a 33. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois da vida ele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua e até minha carne repousará na esperança. Por que não deixarás minha alma na região dos mortos nem permitirás que teu santo experimente corrupção? Deixe-me a conhecer os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 17 a 21. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós.
Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com um rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde. E a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que paz de Cristo esteja com vocês. Hoje, nós queremos convidá-los a contemplar uma das cenas mais tocantes de toda a Escritura,
o encontro de Jesus com os discípulos na estrada de Emaús. Mas não apenas como uma história bonita do passado. Queremos pensar juntos em como essa narrativa fala diretamente com nossas vidas hoje, especialmente quando nos sentimos perdidos, desorientados ou afastados da presença viva de Deus. Vejam só, aqueles 2 discípulos estavam caminhando na escuridão. Não era apenas o escurecer do dia, era o escurecer da fé dentro deles. Tinham visto seu mestre ser crucificado, e toda a esperança que depositavam parecia ter morrido na cruz. Eles andavam, conversavam, discutiam, mas sem luz, sem direção verdadeira. E sabe qual é a beleza disso? Jesus estava ali, ao lado deles o tempo todo, mas eles não conseguiam vê-lo. Não por estar invisível, mas porque seus olhos estavam fechados pela tristeza, pelo desânimo e pela descrença. Isso não é muito parecido com nossas vidas contemporâneas? Quantas vezes nós também caminhamos pela vida sem reconhecer a presença amorosa de Deus ao nosso lado? Quantas vezes deixamos que as dificuldades, as frustrações, as perdas nos cessem os olhos espirituais? Mas vejam que coisa extraordinária, Jesus não desiste deles. Ele se aproxima, começa a caminhar ao lado deles e faz o que havia prometido, abre o sentido das Escrituras. E aqui entra a primeira leitura que nós ouvimos. Pedro, cheio do Espírito Santo, proclama aos homens de Israel: Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte. A morte não pôde manter Jesus preso. A ressurreição é a garantia suprema de que a vida triunfa sobre a morte, que a graça de Deus é infinitamente maior que qualquer escuridão que enfrentemos. É precisamente isso que Jesus estava lembrando àqueles discípulos. Olhem para as Escrituras, vejam que tudo estava escrito, que o sofrimento do Messias era necessário para a sua glória. Ele não vinha como rei guerreiro, mas como cordeiro sacrificado, exatamente como Pedro proclama, como a segunda leitura de São Pedro reafirma. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha nem defeito. E o salmo que nós cantamos hoje ecoa essa mesma verdade profunda. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. O salmista compreendeu algo essencial que nós também precisamos compreender. Deus não apenas nos salva de algo, Ele nos salva para algo. Nos salva para a vida abundante, para a alegria, para o repouso seguro em suas mãos. Irmãos, há um detalhe que nós não podemos ignorar naquela cena de Emaús. O reconhecimento de Jesus se dá no partir do pão. Não é coincidência. É na Eucaristia, no sacramento do corpo de Cristo, que nós também temos a graça de reconhecê-lo. Quando nós nos aproximamos da comunhão em estado de graça, com o coração preparado, com a confissão em dia, nós experimentamos algo parecido com aqueles discípulos. Nossos olhos se abrem. Nosso coração arde. Vocês entendem? Viver em estado de graça não é apenas uma questão de cumprir regras. É estar aberto, disponível, com os olhos e o coração despertos para reconhecer a presença viva de Deus. É manter a comunhão com Cristo através dos sacramentos, da oração, da obediência à vontade divina. É saber que, embora caminhem por um vale escuro neste mundo, o Senhor está ao nosso lado, e Ele nos guia para a eternidade. A ressurreição de Jesus não é um evento do passado distante. É a realidade presente que dá sentido a toda a nossa peregrinação nesta vida. Como diz São Pedro, por Ele é que alcançastes a fé em Deus. Cristo ressuscitado é o fundamento de nossa esperança e de nossa salvação. E quando nós vivemos em estado de graça, quando nós mantemos viva essa conexão com Ele, nós também ressuscitamos interiormente. Então, nós vos convocamos hoje a fazer algumas perguntas sérias a vossos corações. Em que áreas da sua vida você está caminhando sem reconhecer a presença de Jesus? Quais escuridões estão fechando seus olhos espirituais? E o mais importante, quando foi a última vez que você se aproximou do sacramento do perdão para restaurar essa comunhão com Deus? Na descrição deste vídeo, vocês encontrarão recursos para aprofundar sua vida espiritual, links para retiros, para confissão online, para meditações guiadas.
Aproveitem esses instrumentos de graça. Que o Senhor abra nossos olhos, como abriu os daqueles discípulos. Que nossas vidas sejam marcadas não pelo desânimo, mas pela esperança ressurreta de Cristo. E que, no partir do pão de cada dia, nós reconheçamos aquele que caminhou conosco, que sofreu por nós, e que nos chama para a eternidade. Que Deus vos abençoe abundantemente. Que vocês saibam sempre que não estão sozinhos nesta jornada. E que a paz de Cristo, a paz que passa todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.